Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar de um tema polêmico, mas que tem sido abordado com muita frequência em concursos, principalmente vestibulares: o aquecimento global. Logicamente que existem aqueles que defendem a tese do aquecimento global, assim como existem aqueles que dizem que o aquecimento global não é fruto da ação antrópica, ou seja, o aquecimento global faz parte da era interglacial que, de acordo com alguns cientistas, teria se iniciado entre 10 a 15 mil anos atrás. Portanto, não tendo contribuição do homem nesse processo. Na verdade, temos duas correntes antagônicas: os defensores do aquecimento global com a contribuição antrópica do homem e aqueles que alegam que o nosso planeta está passando por uma fase interglacial e que ciclos glaciais e interglaciais já ocorreram inúmeras vezes durante milhões e milhões de anos em nosso planeta. Ok? Não estou aqui para defender lado A nem lado B. Vou falar do aquecimento global, mostrando que a Terra possui ciclos de aquecimento, assim como ciclos de resfriamento, que são ciclos naturais, sem a interferência humana, mas também irei falar da ação antrópica nesse processo de aceleração da elevação da temperatura média do nosso planeta. Ok? Portanto, moçada, é um tema polêmico em que não tomo partido, apenas falo aquilo que eu aprendi a respeito do tema. Vamos à nossa aula, espero que gostem, e lá no finalzinho, dê um like, se inscrevam no canal e acessem o sininho para que vocês possam receber notificações de outras aulas, ok? Vamos lá, moçada? Então, inicialmente eu irei falar sobre os ciclos naturais de aquecimento e resfriamento do nosso planeta. Ora, por que no passado a Terra apresentou eras interglaciais, inclusive com temperaturas médias maiores do que as atuais? E por que também nós registramos eras glaciais? Que fatores determinam esses períodos de aquecimento e resfriamento? O que eu vou falar aqui provém de pesquisas, leituras, estudos. Não é uma conclusão pessoal. Uma das possibilidades desses ciclos de aquecimento do nosso planeta e também resfriamento está relacionado à atividade solar. Logicamente, como a ciência moderna é algo muito recente, nossos cientistas ainda não conhecem na sua plenitude os ciclos solares passados. Portanto, a atividade solar, ela pode, olha o que eu estou dizendo, ela pode ter uma relação direta com esses períodos de aquecimento e resfriamento, não só da Terra, como outros planetas do sistema solar. Ok? Um elemento importante que pode ser responsável
pela ocorrência de eras glaciais, podemos assim dizer, a colisão cósmica, ou seja, o impacto de um grande meteoro ou até de um cometa na superfície do nosso planeta. Esse impacto na crosta continental levaria para a atmosfera uma elevada quantidade de poeira. E os ventos de altitude, aqueles que sopram na estratosfera e até mesmo na mesosfera, poderiam e certamente fariam com que essa poeira se espalhasse envolvendo o nosso planeta. Essa poeira iria obstruir parte da radiação solar, reduzindo o aquecimento da superfície e, consequentemente, reduzindo a irradiação de calor para a atmosfera, levando o nosso planeta a uma era glacial. É uma tese bem plausível e sustentável. Um outro elemento que poderia também provocar, por exemplo, uma era glacial, um ciclo de atividade vulcânica muito intenso. Aqui nós temos a imagem de um vulcão lançando cinzas na atmosfera. Se nós registrarmos um ciclo de atividade vulcânica muito intenso durante um longo período, isso certamente ocorreu no passado, a quantidade de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera seria muito grande. E essas cinzas, levadas pelos ventos de altitude, também envolveriam o nosso planeta, reduzindo a incidência da radiação solar sobre a superfície, assim como uma colisão cósmica provoca. Ora, se reduz a incidência da radiação sobre a superfície, o menor aquecimento da superfície implicará na menor irradiação de calor para a atmosfera, induzindo o nosso planeta a uma era do gelo, a uma era glacial. Por exemplo, na década de 1990, um vulcão chamado Pinatubo, lá nas Filipinas, lançou uma grande quantidade de cinzas na atmosfera. E durante 2 anos aproximadamente, a temperatura média do planeta caiu 1 grau, em função dessas cinzas que se espalharam pelo planeta na estratosfera. Então, pensem, se a Terra enfrentar um ciclo de atividade vulcânica intenso, isso também pode ocorrer em função de uma colisão cósmica, a quantidade de cinzas lançadas na atmosfera iria contribuir para a redução do aquecimento da superfície e, portanto, para a queda da temperatura média do nosso planeta. Então, falei aqui de 3 elementos naturais que podem explicar o ciclo solar, o aquecimento e o resfriamento do planeta, colisão cósmica e ciclo vulcânico muito ativo, que poderiam provocar a ocorrência de eras glaciais. Não só poderiam, como eu pessoalmente acredito que no passado provocaram. Ok? Então vamos lá. Descendo aqui. Agora nós falaremos do aquecimento global, aquele que teriam causas antrópicas, como, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, que resultam principalmente da queima de combustíveis fósseis, carvão mineral e petróleo.
E foi a partir da primeira Revolução Industrial que o uso do carvão mineral cresceu aceleradamente em nosso planeta. E a partir da segunda Revolução Industrial, o emprego do petróleo. E hoje o petróleo e o carvão mineral são, respectivamente, as duas fontes de energia mais utilizadas pelo homem. E a queima do carvão mineral e derivados do petróleo contribuem para o lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera. O enxofre, o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e por aí vai. Professor, o que seria esse efeito estufa? Esse desenho aqui facilita o entendimento do que vem a ser o efeito estufa. Basta lembrar que o nosso planeta é envolvido por uma atmosfera composta por gases, sendo os dois gases dominantes, o nitrogênio, com cerca de 78%, e o oxigênio, com aproximadamente 21%. 1% aproximadamente é constituído por outros tipos de gases. Então, os raios solares atravessam a atmosfera, aquecem a superfície do planeta, e esta superfície irradia o calor de volta para a atmosfera. Parte desse calor será absorvido pelos gases que compõem a atmosfera, evitando assim que a temperatura no período noturno caia tanto em nosso planeta. E outra parte desse calor irá se propagar e se perder. Ora, na medida em que a queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, se forma uma espécie de cobertor que reterá parte dessa radiação infravermelha, devolvendo o calor de volta para a superfície. Portanto, a partir do momento em que você tem um aumento da concentração de determinados gases poluentes na atmosfera, a nossa atmosfera aumenta a capacidade de reter a radiação infravermelha, o que contribui para a elevação da temperatura, de acordo com inúmeros cientistas que defendem essa tese da poluição atmosférica contribuir para a potencialização do efeito estufa. Lembrando que as nuvens refletem parte da energia solar de volta para o espaço, assim como os oceanos e as áreas do planeta cobertas por neves, geleiras. Então, parte dessa radiação é refletida de volta. A outra parte é absorvida pela superfície do planeta. Aí nós temos aqui os principais gases do efeito estufa. Dependendo da fonte, nós teremos um percentual que irá variar. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas, sem dúvida nenhuma, o dióxido de carbono, com aproximadamente 60%, e o metano, com aproximadamente 15%, são os dois principais gases do efeito estufa, contribuindo ainda o CFC, o clorofluorcarbono, o ozônio e os óxidos de nitrogênio, que também derivam da queima de combustíveis fósseis. Ok? Professor, quais são os países que mais contribuem para as emissões de gases do efeito estufa? Logicamente, os países mais industrializados. A China é hoje o país que mais contribui
para as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, ultrapassou os Estados Unidos. Até mesmo porque o carvão mineral ainda tem um peso muito grande na matriz energética chinesa. Cerca de 70% de toda a energia produzida pela matriz energética da China deriva da queima do carvão mineral. Então, China, Estados Unidos, países da União Europeia, Rússia, Japão são exemplos de países que contribuem de forma significativa para as emissões de CO2 na atmosfera. Professor, e o Brasil? O Brasil está lá em cima, no topo. Não tanto pela queima de combustíveis fósseis, mas sim pelas queimadas, que representam aproximadamente 70% das emissões de CO2 do Brasil. O Brasil e a Indonésia estão na lista dos países que mais contribuem para as emissões de CO2. Em ambos os casos, em função das queimadas das suas florestas tropicais. Ok? Então vamos dar seguimento. Perdão que eu já tinha passado aqui. O desmatamento. Nós temos uma imagem aqui mostrando uma área desmatada. A ideia aqui é levar o conhecimento de vocês que a cada ano milhões de hectares de terras são desmatadas mundo afora. Principalmente em função da expansão das atividades agrárias e também em função da exploração madeireira. Acredito que vocês já tiveram uma experiência de perceber que nas áreas florestadas a temperatura é mais agradável, porque o sombreamento das árvores retém boa parte da radiação solar, evitando que esta atinja diretamente a superfície. A partir do momento que você retira a cobertura florestal, e nós estamos falando aí de milhões e milhões de hectares de terras que são desmatados todos os anos, você aumenta a área que sofrerá a exposição direta da radiação solar. Esse maior aquecimento da superfície resultará na maior emissão de radiação infravermelha na atmosfera. Quando eu falei sobre o desmatamento da floresta amazônica, eu disse que os cientistas brasileiros fizeram um estudo sobre o impacto do desmatamento no clima e constataram que as áreas desmatadas da Amazônia registraram uma elevação da temperatura média em até 7 graus. Fato este também constatado por cientistas da NASA e cientistas de vários outros países do mundo. Não só aqui na Amazônia, como em outras áreas do nosso planeta. Um outro fator que contribui para o aquecimento global, as queimadas. Ora, o fogo aquece o ar. Quando a gente fala de queimadas, não estamos nos referindo a uma fogueirinha de São João. Estamos nos referindo aos incêndios florestais, aqueles que derivam da combustão espontânea e aqueles que derivam principalmente da ação humana, que taca fogo nas matas para limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o plantio de pastagens ou o cultivo de alimentos, sem falar ainda daqueles incêndios criminosos provocados por pessoas que apresentam algum tipo de desequilíbrio. Só pode ser. Então, essas queimadas também dão a sua pequena contribuição para a alteração dos padrões de temperatura na nossa baixa atmosfera, aqui na troposfera, onde nós vivemos. As ilhas de calor, normalmente vocês não vão encontrar
essa citação das ilhas de calor como uma das causas do aquecimento global. Muitas vezes se fala que as ilhas de calor, elas geram mudanças em pequenos espaços. Ok, mas só que eu não estou falando de uma, duas, três, quatro. Eu estou falando hoje de centenas ou talvez mais de 1000 ilhas de calor representadas pelas metrópoles e cidades de médio porte existentes no mundo. O que seria uma ilha de calor? Nada mais do que um microclima urbano, onde você pode entender através desse gráfico que a temperatura aumenta da área rural em direção ao centro mais edificado da cidade. Para que vocês tenham ideia, a ilha de calor da região metropolitana do Rio de Janeiro tem uma variação de temperatura de 7 graus. A ilha de calor da região metropolitana de São Paulo tem uma variação de temperatura de 9 graus. Então, essas ilhas de calor, formadas nas médias e principalmente nas grandes cidades do mundo, também dão a sua contribuição para a elevação da temperatura do ar. Não pensem vocês que esse ar quente que se forma sobre as cidades, ele fica retido ali o tempo todo sobre as cidades, não. Porque os ventos deslocam esse ar quente também para as áreas rurais próximas. Ah, professor, como se forma uma ilha de calor? Isso vai ser um tema de aula específico. A formação das ilhas de calor, as causas e consequências, e de que forma nós podemos enfrentar a formação ou os efeitos de uma ilha de calor, isso nós veremos num assunto específico. Então aqui vocês têm um outro desenho que mostra que na área rural a temperatura é mais baixa, que na área urbana a temperatura é mais alta. Repare aqui na bolinha, ó, a variação oscila de 3 a 10 graus. Então é um outro fator responsável pelo aquecimento global, pela elevação da temperatura atmosférica em nosso planeta, apesar dos livros não citarem a formação das ilhas de calor como uma das causas do aquecimento global. Mas eu compro esse barulho. Ok? Nós vamos interromper essa passagem para o segundo bloco. Então, vamos entrar na parte 2, vamos cortar a apresentação e vamos iniciar um segundo vídeo, até mesmo porque o tempo de duração das filmagens é bem limitado, ok? Então, moçada, vamos que vamos! Canal Geogênio, a serviço de quem gosta de estudar. Deixa um like aí, moçada. E aperta o sininho, se inscrevam no canal. Tamo junto e misturado.